a Nintendo sabe que ela tem a faca e o queijo na mão. Não Sim. importa o quão ruim seja, você vai gastar com Pokémon. Eu sou rica! Salve, galera! Esse é o Blá Blá Anime, um canal onde a gente fala um monte de blá 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 sobre animes, séries e muito mais. Eu sou o Som César e estou aqui novamente com meu amigo Leozinho para falar mais blá blá blás com vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre jogos ligados a animes, séries e muito mais. Vamos falar sobre o que é legal, o que não é legal, adaptações e por aí vai. Talvez tenham coisas polêmicas, talvez não. Você vai precisar assistir para conferir, então bora pro vídeo. E aí, Leozinho, fala pra mim, o que você acha sobre jogos ligados a animes, principalmente? Tenho opiniões fortes. Vou começar com... Polêmicas? Polêmicas? Tá na hora de polêmica? Logo no começo do vídeo, então lança 2, polêmica. 7 mil. Lança. Então toma, ó. 3, 2, Ó, 1... Não existe jogo bom de Sword Art Online. Todos É porque... esses jogos, a maioria desses jogos de animes, eles estão entrando numa tendência de lançar, tipo, o jogo offline, tá? Tem um módulo ou outro online ali, mas não é propriamente um jogo massivo, tipo um MMO. Seria tipo um comparativo, né? Um co-op, assim. Então. E aí, eles lançam com um passe no jogo. Aí, isso me estressa, mano. Pô, mano, eu quero Bandai, né? Bandai faz isso demais. Acontece, mas também a maioria dos jogos ligados a anime Não, sim. É da Bandai, Tudo né? que é IP, né? Tudo que é IP geralmente tem esse problema. Mas a gente teve um jogo aí, lançado recentemente, de anime, que é muito bom. E quebrou vários paradigmas. Qual? Dragon Ball Sparking Zero. Eu comprei e gostei. Valeu muito a pena. Assim, Foi realmente muito bom. não é muito a minha pegada de jogo de luta e etc. Mas é jogão. Não, muito bom. Jogão. Os gráficos estão absurdos também, jogabilidade, tudo. Exato. E assim, Tipo- eles quiseram trazer de volta o Budokai Tenkaichi lá. 3, maravilhoso. Um dos melhores jogos que eu joguei. Mas então, o que eu tava falando do Sword Art Online é porque, igual eu já mencionei em um dos nossos vídeos, né? Sword Art Online foi meio que minha porta de animes, né? Pra entrar nesse mundo e tal. E, querendo ou não, o próprio Sword Art Online é a premissa do MMO que todo mundo sempre sonhou, pô. Tipo assim, realidade virtual, tá? Sim. Tipo assim, imersão total. Então, tipo, por mais que a gente não tenha ainda essa tecnologia, né, para essa realidade virtual e essa full imersão, a gente esperava que a gente tivesse um MMO muito bem feito. E nenhum dos jogos deles era um MMO, de menos o Integral Factor, que tem na Steam, inclusive, eu já joguei bastante também. Mas, tipo, não é nenhum né? décimo. Não tem uma premissa. Sabe? Ele tinha a faca e o queijo na mão pra ser um MMO. Concordo com você, mas assim, eu não sei se é um problema. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Do mesmo jeito que assim, a Nintendo com Pokémon nunca fez um jogo realmente que fosse um MMO e tal. Tentaram lançar um mundo aberto aí agora na última geração. A gente tem um jogo pra sair aí de Pokémon pra esse ano, mas não tem uma premissa oficial assim, tipo, putz, vamos lançar um mundão. E tipo, pra mim, Sword Art criou uma tendência com MMO e tal, quebrou o paradigma, não teve nenhum jogo, e aí agora, pra mim, minha opinião, nessa temática, cara, Shangri-La é o Sword Art muito melhorado, assim, expandiu total. O Shangri-La Frontiers aí quebra a caixa do Sword Art, demais pra mim. E se em algum momento tiver algum jogo parecido com qualquer coisa do Shangri-La, putz, me pega, tá? É engraçado, porque eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente conversou isso fora da câmera, né? Essa questão toda sua, do tanto que você gosta de Shangri-La, e realmente o anime é excepcional. A proposta que a gente falou que mistura, tipo, tanto essa base assim, de player, né? Esse mundo assim, e gaming competitivo, com MMO, com tudo. Eu ia te perguntar se compraria um jogo de Shangri-La e qual que seria a sua expectativa. Que provavelmente vai tá lá no talo, e se for um jogo parecido com Sword Art Online, você vai ficar muito puto. Eu acho que eu não criaria expectativa, sabe? Isso, porque assim, querendo ou não, quando a gente anuncia um jogo, a gente vai ver sobre o que se trata, né? E eu não acho que eles anunciariam tipo, vamos lançar Shangri-La Frontiers, um jogo épico, o melhor jogo de todos. E ser dentro do universo de Shangri-La o jogo, mas não ser só Shangri-La. Tipo, Sword Art, ele
pra mim foi aonde o Sword Art perdeu a mão, tá? Inclusive. Tipo, o conceito do Sword Art ali com Kirito, primeiro, até o segundo Sword Art, é muito bom. Concordo. Depois eles perdem a mão. Eu já não sei mais quem é quem e vira um universo de É. Sword Art ali que Não, assim, quando foi pra FPS, mano, pelo amor de cara, Deus, tem e nada pra te com falar a nada. real, o meu favorito é porque eu não vou lembrar, tá? Mas um dos meus, o meu favorito é o da menininha com a roupa cor-de-rosa, tá? É tipo, não sei, talvez pela personagem e tal, não vou lembrar também o nome dela, enfim. Uhum, Mas não, sem eu problemas. acho que o produto Sword Art, ele perde a mão. Sabe quando, tipo assim, vou dar um exemplo bom. Não sei se você chegou a assistir Round Six na Netflix. Não É, cheguei. Round Six ele lançou com uma premissa. Beleza. E aí, agora saiu a segunda temporada e vai ter a segunda parte da segunda temporada, enfim. Mas eles já anunciaram todo um universo de Round Six. Isso pode ser Ah, que legal. incrível, porque vai ter o Uhum. Round Six ele se passa num lugar, né? E ele vai ter o Round Six Estados Unidos, sei lá, Brasil, enfim, né? Em vários Uhum. lugares do mundo, épocas diferentes e tal. Então, é, tem um potencial enorme para ser explorado, mas isso também pode acabar completamente com a premissa, com o produto Round Six. É. E para mim foi o que aconteceu com Sword Art. E É, tipo, eu acho que com Sword é até um pouco diferente também, porque, tipo assim, o anime ele passou por várias mudanças tipo assim, porque querendo ou não, a primeira premissa era: você ficou preso num jogo de realidade virtual, o MMO é incrível, se você morrer, você morre no jogo. sim, Tipo assim, então, tipo assim, é o MMO que todo mundo fala, caralho, mano, então você tem que ser perfeito, você tem que jogar o máximo, você sim. tem que grindar, você tem que ter E cuidado. Então, tipo o assim, Kirito era meio o Sung Woo de 2010, sim, tá ligado? sim, Aí, ele teve a. Como que fala? Ele teve a skill lá que era, tipo assim, de duas mãos, né? De conseguir pegar duas espadas e tudo, e era o único do sistema. Tipo assim, o sim, cara, sim. tipo assim, quebrou todas as barreiras. E até a segunda, igual você falou, eu achei muito boa. A partir do momento que começou, eu achei viajar muito pra FPS e outras coisas, achei nada a ver. O Alicization meio que restaurou essa pegada, porque o Kirito podia morrer a qualquer momento. Então acho que eles entenderam onde que eles erraram, né? Não sei, aí eu já. Você não gostou, não? Você chegou Não a sei, assistir? mas Não. provavelmente Então, não. muito. Talvez eu tenha assistido, mas sei lá, tá ligado? Eu acho que Sim. foi o que eu falei, expandiu tanto que eu me perdi. Eu acho que evoluiu mal também. Eu acho que evoluiu É, mal, acho que. Enfim. Mas aí, igual a gente falou de jogos, né? Esse aí foi um jogo que realmente. Tipo assim, é uma franquia que até então não vi nenhum jogo que me convença mesmo a falar que foi um jogo bom. Jogo de jogar diferente de outros animes mais tradicionais, como por exemplo, a gente tava falando Pokémon, Digimon, Dragon Ball. Dragon Ball a gente acabou de comentar do Sparkling Zero, pô, tem Kaishi 3 aí, era um absurdo. É, e, por exemplo, Pokémon, pô, Pokémon aí é top vendas, jogos sinistros. Quem sim. nunca jogou Pokémon Blue, Pokémon Red? Inclusive, desses Pokémons aí que você jogou, você teve algum favorito por causa de alguma geração? Ou, tipo, sei lá, uma estética ou uma mecânica diferente, como Mega Evolução, às vezes essas cristalizadas aí que eu nem sei falar, mas enfim. Cara, é difícil de falar assim de algum Pokémon muito específico, sabe? Eu acho que cada Uhum, um teve suas mecânicas, teve alguma coisa assim legal. Eu acho que Pokémon, assim, evolução como jogo, como anime, né? Porque acho que um acaba conversando com o uhum, outro, ele se 100%. perde às vezes, sabe? Tipo, eu gosto da Mega Evolução. Não sei Também. se é o da maioria. Eu e você, a gente tá aqui, ó, acordo com Mega Evolução. Z-Move pra mim, não dá. Também não achei viagem. Z-Move Viagem pra mim não demais. dá. O Terra agora, que o Pokémon muda de tipo, cara, eu já tinha dificuldade de lembrar o tipo do Pokémon. Tipo, putz, tá. Eu tenho um Pokémon voador. Ele vai tomar mais dano de elétrico, de gelo. E aí agora o meu Pokémon voador, na real, ele é um Pokémon de fogo, de pedra, porque ele é Terra Não é, nada a Type ver. Rock. Não, não dá, mano. Não consigo gostar. Não consigo. Uhum. Mas, por exemplo, apesar de Terra ser muito ruim, na minha opinião, os últimos jogos, cara, mundo aberto, né? Me pega, tá ligado? Eu poder andar, Não, fazer as paradas e tudo mais. e por exemplo, o Sword and Shield com Dynamax, eu acho que acertou. Eu achei Dynamax bem legal, inclusive. Pra mim Eu não acho. chove no molha, Dynamax. Eu acho que tem uns bons, Uhum. mas não são todos. É, e acho que talvez a maioria prefira a Mega Evolução, por isso que eles estão voltando
com a Mega Evolução. Não sei se Sim, será, sim. deixa nos comentários, galera. Será que a Dona Nintendo olhou e falou assim: a gente errou. Tentou inventar um monte de coisa, a gente só podia ter ficado ali na Mega Evolução e lançava 3, 4 Mega Evoluções. Pressão popular. Será que foi pressão popular? Será que eles voltaram atrás? Ou será que a gente pode ver Z-Move voltando aí pra frente? O que vocês acham aí sobre Não, isso? pelo amor Deixa nos de comentários. Deus, não. Eu espero que não. Eu espero que a gente continue só nas Mega Evoluções. De repente, se quiser voltar um Dynamax aí, eu até aceito. Agora, Terra e Z-Move exclui, ó. Corta. Pelo amor de Deus. Tipo assim, por exemplo, eu, né, só compartilhando um pouquinho sobre meu jogo de Pokémon favorito, acho que foi Soul Silver, porque eu sempre sonhei, desde a época que eu joguei o primeiro Pokémon lá, o Blue e o Yellow, na verdade, eu sempre sonhei ter o Pokémon correndo atrás de mim. Tipo, sempre. Aí, quando chegou no Soul Silver, você podia escolher, pra mim foi tipo... Mas, tipo assim, uma mecânica muito boba, fraga, não, mas pra legal, mim, na legal, época, legal. achava bem legal. Eu tenho um amor, assim, por exemplo, com um trading card game de Pokémon de Game Boy, cara. Eu, inclusive, Que legal. aqui dentro eu tenho o cartucho original guardado, assim, do trading Que card legal. game, que é um jogo que nem todo mundo jogou, provavelmente a nova Eu joguei no emulador. Então, eu joguei no Game Boy, mano. Tipo, que legal, velho, que legal. Me pegava, Era tá? diferente. Era uma outra época. Eu acho que naquela época os jogos de anime, num geral, assim, overall, assim, eles eram melhores, sabe? Tipo, não, pô, a gente Digimon, não pode falar de Dragon Ball, Budokai Tenkaichi, Naruto, todos Ultimate Ninja Storm, todos certeza, eram muito bons. A gente teve o Digimon Card Battle, que era muito bom também, apesar de pesares, assim, né? Tipo, mudou totalmente o conceito, né? Mas pra quem gosta de TCG, mas a gente tinha bons jogos nessa época. Eu acho que evoluiu mal o conceito, não sei se me pega por alguma outra questão, mas a gente tem jogos que não são tão ruins aí, viu? Tipo, tem. Não, por exemplo, Sparkling Zero que a gente falou agora chegou arregaçando. Sim, agora, tipo, você provavelmente não jogou também. A gente teve recente o Sandland, que foi lançado recentemente também, que é do anime Sandland, que é uma obra do Akira Toriyama e tudo mais. É um jogo muito bom também, assim. Né? Não é um jogo barato, acho que essa é uma problemática, né? Tipo, acho que pagar 200, 300 reais hoje num jogo de anime é uma coisa que nem todo mundo tem condição, então acaba pegando um pouco. Mas é um bom jogo, cara. É um jogo legal, assim, de você jogar. Tem muita coisa pra você fazer. Tem corrida, tem batalha, tem muita coisa customizável, né? Não sei se você chegou a assistir Sandland. É um mundo pós-apocalíptico onde existe escassez de água e então todo mundo mora num deserto. E aí o demônio Beelzebub é quem ajuda a galera a recuperar a água. E aí, em algum momento, eles roubam um tanque, tá ligado? Do exército, pra poder fazer várias coisas, enfim. E aí, pouco diferente. Nesse jogo você consegue customizar os veículos. Você consegue customizar o tanque, você consegue... Tem outros veículos, então, assim, tudo que dá pra customizar, gente, pega a gente ali, né? Dá demais, não. Você quer ver um anime que tem muito jogo bom também? Não é a minha praia, tá, gente? Mas não sei se você gosta também. Gundam tem bastante jogo Sério? Bom. Eu já vi. Inclusive os gráficos acho que saiu recentemente, acho que 1 ou 2 anos atrás, os gráficos estavam absurdos. Muito bom. Mas é que não me pega tanto, apesar de eu gostar, tipo, eu gosto muito de Medabot, mas não me pega tanto Gundam, Evangelion, todos esses animes de mecha, assim, não me pegam muito. Mas Gundam e lá no Japão é muito forte, tá? Não, você tem o que pra mim deveria ser uma das maravilhas do mundo, não sei se virou, se não virou aí, pô, aquele robô que tem lá é sacanagem, pô. Tá? Eu fui lá, sabia? Tirei uma foto com ele, é realmente muito grande. É longe pra caramba, mas é muito grande. Você mexe? Ou... O que eu fui, não. Porque eu sei que tem mais, sabe que tem mais de um, né? Não sabia. O que eu fui, acho que foi em Odaiba. E aí era ele pelo menos não se mexeu, que eu fui. Ou pelo menos na hora não se mexeu. Mas era bem legal. Louco. Bem legal. Louco, animal. O Japão com essas coisas, né, velho? Deixa a gente maluco. Inclusive, você tava falando aí de jogo de anime, a gente percebe uma tendência, né? Que hoje em dia, igual você falou, às vezes ou o jogo é muito caro, ou se ele é de anime, ele é de graça, ele é gacha.
Não, aí gacha a gente entra num outro patamar. Outro assunto também, né? Que é Que bem. assim, É profundo. às vezes a gente é obrigado a jogar um gacha porque a gente não tem um jogo Jogo. Ué. diferente, tá ligado? Tipo Os assim, IPs, né? Não tem cara, como, a velho. gente já falou por aqui e tudo mais, tipo, cara, Digimon pega a gente. E você Uhum. lançar um jogo de Digimon online que tenha. O problema é, na maioria, né? Principalmente quando a gente fala de jogo online, porque a gente quer interagir um com o outro e não ficar só batendo PVP e tal. A gente quer ver o mundo, Uhum. né? Quer viver um Shangri-La Frontier, sabe? Só que Uhum. aí às vezes a gente esbarra muito na coisa de, mano, eu não consigo fazer tanta coisa nesse jogo. Ou eu sou muito Uhum. limitado, ou falta algo. Tipo, se eu pegar Digimon aí, cara, pra mim o maior problema de DMO, por exemplo, pô, o universo é Uhum. muito rico, tem muito Digimon, tem umas coisas legais. Só que aí você tem muito. Você tem que gastar dinheiro e o combate Sim. não é tão bom assim. O combate deixa a desejar. E aí a gente barra na mesma coisa do Pokémon. Pô, beleza, eu posso jogar Pokémon com você, mas falta uma parada da gente interagir assim, sabe? E aí às vezes a gente acaba esbarrando num gacha que tem um pouco Uhum. mais de opções e tal, ou num jogo totalmente alternativo, desenvolvido por fãs, sabe? Que Pois falta é. ali. Não, e isso que, tipo assim, o problema é que às vezes o jogo até sai, só que eles não vêm pro ocidente, né? Então, tipo, vira e mexe, tá eu e você, a gente usando VPN, usando Yandex de tradutor aí, né? Pra Nossa, tentar jogar umas coisas que a gente cara, gosta, porque não você vem. quer ver um jogo que eu queria muito, muito jogar, mas eu não tive coragem de. Que eu ia enlouquecer também, né? Mas existe, tipo, uma das coisas muito. Assim, eu gosto muito de Digimon e Medabot, né? Digimon, Medabot e Pokémon. É minha tríplice coroa, mas principalmente o Medabot, assim, é muito difícil de você achar qualquer coisa de Medabot no Brasil. Ah, tem um jogo de E celular, né? Esse? principalmente difícil de você achar jogo, né? Tipo, Sim. tinham jogos incríveis de Medabot na época do Game Boy Advance, lá atrás e tal, e nunca mais teve nada, assim. E aí você entra no patamar tipo, putz, eu jogo no Game Boy, eu jogo sozinho, agora eu quero jogar com você, Léo, meu amigo, pá, vamos jogar um Medabot. Cara, ia ser muito louco. Vocês conseguem imaginar, tipo, putz, eu vou, luto com o Léo, ganho uma peça dele, a gente participa de um bagulho aqui, a gente junta dinheiro dentro do jogo, compra peça, customiza o Medabot, sai Medabot novos, e aí eu posso trocar peça com ele, tem toda uma interação dentro desse universo que é possível e não tem nada assim. E aí, Uhum. no Japão, tem um jogo, gacha, celular, Mobile. Uhum. Medabot, tem parceria até com Mega Man, gente. Tipo, É, sinistro. você mistura tudo. Você tem Digimon dentro do jogo, porque Medabot, pra quem não sabe, Medabot também é da Bandai e existe um collab muito famoso entre Digimon e Medabot quando completaram 20 anos ali, que o Wargreymon e o Metal Garurumon foram lançados dentro do universo de Medabot Ah, não sabia. e Legal. e aí, dentro do universo do Medabot, tem o Omedamon, que é o Esse eu Omegamon lembro. Medabot, e os Medabots também foram lançados dentro do universo de Digimon. Que o Medabi e o Rokusho do Medabot foram lançados dentro do universo de Digimon. E tem alguns outros jogos. Tinha um jogo gacha também de celular de Digimon que tinha isso. E era a fusão do Medabi e do Rokusho que formava Ó, um Digimon. que legal. Que era a premissa do Omedamon, né? Do Omegamon, no caso, né? E você tem inúmeros collabs e, cara, não dá pra jogar, não tem Medabot. E aí, tipo, o jogo tá todo em japonês, cara. E assim, você É não sabe, complicado. né? É melhor nem falar isso assim. Eu vou te falar, você talvez enlouqueça, né? Mas, Diga. essa Ah, semana ah. saiu um novo gacha de Digimon na China. E eu ouvi dizer, boatos, que você nem precisa gastar de verdade pra você ter as paradas no jogo. Tá ligado? Olha o perigo. Ainda bem que eu não sei chinês, que eu não sei japonês. Que se eu soubesse, eu já tinha desgraçado na minha vida. Sabe Tá qual que é o ligado? problema? Que ano passado eu baixei o WeChat pra jogar um gacha de Digimon chinês que tava sendo incrível.
E, cara, esse é o problema. Falta isso aqui. E assim, óbvio, né? Aí a gente entra numa outra questão, numa outra premissa, que é. E aí isso entra também nos jogos que nem a gente falou, nos jogos comuns, né? PC, console, enfim. Que é o Uhum. fato de regionalização, né? Então, tipo, esses jogos eles são Nossa. lançados aqui, a gente não tem dublagem, muitas vezes a gente não tem legenda, graças a Deus, a nossa queridíssima Bandai, né, diferente da nossa, eu não vou falar queridíssima não, porque a Bandai tá sendo uma querida, sabe? Digimon tá saindo legendado, Dragon Ball saiu Uhum. legendado, é uma vitória. Não preciso totalmente do jogo dublado, a legenda já me ganha total. Sabe o que eu Agora, pensei aqui? Pokémon não ter, É um absurdo. isso é Não, é absurdo, isso é absurdo. Não, surreal, surreal. e além disso, é um trem que eu parei pra pensar agora. Já parou pra pensar que agora com inteligência artificial tudo é É tão muito mais mais fácil? fácil, muito mais Então, tipo fácil. assim, qual que seria realmente o trabalho que eles só iam ter que colocar alguém pra revisar, porque fazer o grosso a inteligência faz, velho. Sim, sim. É E literalmente revisar, velho. aí entrando nisso, cara, qual que é uma problemática que a gente tem aí, não dá pra defender ninguém, tá, gente? Que é o fato da desvalorização da nossa moeda, né? Então, o jogo Uhum. pra eles lá, você quer comprar uma skin, quer comprar alguma coisa, quer dar 10 tiros no seu gacha lá, você gasta R$ 5 e tá tudo bem, na Isso, moeda deles. isso, isso é complexo. E Isso é bem pra complexo. gente aqui é 30 conto, tá ligado? 50 conto. Aí você quer comprar um passe, é a única coisa que talvez dê pra comprar. Mas não dá pra você realmente investir. E isso acaba refletindo no fato de que o jogo custa US$ 30, só que a nossa moeda é quase R$ 6 aí, né? Então o jogo vem pra gente a R$ 200. É, Entendeu? é um Então, absurdo. Absurdo. Mas é, enfim, né? Saindo dessa tristeza que estamos vivendo no momento aí, né? Desses jogos aí, eu acho que a franquia de Pokémon sempre fez um excelente trabalho, por mais que às vezes lá e cá, às vezes deu um errinho, eu acho que no geral É que é deitaram difícil, né? de. A Nintendo sabe que ela tem a faca e o queijo na mão. Não Sim. importa o quão ruim seja, você vai gastar com Pokémon. Não, e teve um trem que eu falei que é IP, que às vezes não ficou claro para algumas pessoas, é porque eu acho que na verdade em inglês é IP, e aí seria Intellectual Property, que aí no caso seria, né, propriedade intelectual, que seria, tipo assim, pegar um anime e fazer um jogo, entendeu, pessoal? Então, geralmente para fazer esses IPs, é uma coisa recorrente, por exemplo, o Jujutsu Kaisen, que aconteceu agora com o Gacha também, eles também lançaram um jogo sem ser Gacha, mas tipo assim, todos os jogos, vocês percebem, sempre vai ser um Gacha. E esse jogo aí, a comunidade. Eu O nunca vi Phantom nem quis Parade, ver. né? Cara, É, a comunidade não, não é achei a muito qualidade adepta da desse jogo, animação não. horrível, achei tudo horrível. Eu testei, achei horrível. Horrível, horrível, É, horrível. Tipo, não dá, não eu nem dá. entendo. Cara, a maioria Intragável. desses aí. É, Inclusive, esse do Digimon já tá disponível? o Gacha ainda. Não sei, não sei. Cara, é que. Pô, eu não vou atrás de um jogo chinês, cara. Você que Se gosta de. tiver, se Vai, tiver, nós vamos jogar hoje. garimpa aí e Se traz pra tiver. galera. Garimpa aí e traz pra galera. Mas lembrando, galera, esse ano a gente ainda tem coisas aí de animes pra serem lançadas, tá? A gente tem um jogo do Gundam recente aí pra lançar, incrível também. Acho que pra quem gosta de Gundam vale a pena olhar. A gente tem o novo jogo do Digimon. Amém! Obrigado, Bandai! Obrigado, obrigado, Digimon! Finalmente um novo jogo de Digimon depois de muitos e muitos anos. E esse jogo tá prometendo, parece que vai dar pra montar no Digimon, os caralho a quatro, vou ficar maluco, maluco, vou sumir. Esquece, férias. Ele vai ser muito Galera, bom. Eu já galera, achei. quando sair o Ah. jogo do Digimon, se a gente já tiver pelo menos 1.000 inscritos até lá, a gente vai zerar essa porcaria inteira em live aqui no canal. Tenho dito. Falou, tá falado? Falou, tá Falou, falado. está A falado. gente vai jogar junto esse jogo. O jogo não é multiplayer, tá, gente? Eu acho. Talvez tenha multiplayer aí, PVP e tal, mas eu acho que não vai ter interação, não sei. Oh, meu Deus Mas do céu. a gente vai se virar. Meu A Deus do gente vai se virar. céu. A gente vai dar Meu um Deus jeito do de jogar. céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você não tá entendendo. Vocês não estão entendendo, pessoal. Pessoal, calma, calma. Tá aí. Digimon Source Code foi oficialmente lançado em 25 de abril de 2025, ou seja, ontem. Então eu falei, pô, vi isso daí ontem, cara. Acompanha, cara, pelo amor de Deus, o pai manja Mas eu tô com medo, mas eu tô com bastante medo. Né, Porque foi lançado por Baidu Games.
E a única vez que eu instalei Baidu no meu computador pra desinstalar isso, bicho, foi uma luta. Caralho, Baidu não era um antivírus, doido? Justamente! Caraca, então. Mano, eu lembro, eu devia ter uns 15 anos, acho que eu assisti 9 tutoriais e ainda pedi ajuda de um amigo. E aí no final Ajuda dos universitários. Você descobriu que é um jogador de Minecraft aí que te ensinou falando assim. Não que eu não jogue Minecraft, né? Mas eu não sei, não tenho idade pra desinstalar um Baidu, não sei desinstalar um Baidu. Cara, mas então. a gente tem não só Digimon, Gundam, como eu falei, e mais um, tá? Pokémon. O novo Pokémon lança ainda esse ano aí, galera. E aí, Pois é. esse aí tem. Vamos ver. É um novo combate, a Nintendo mudou tudo. Então vamos ver como é que vai ser. Esses aí acho que são os principais jogos de anime aí que a gente pode esperar esse ano, que talvez furem a bolha demais. Mas a gente tem outros jogos bem curiosos, sabia? Você já deve ter jogado, e vocês aí devem ter jogado Among Us. Já. Você sabia que existe um Among Us do Death Note pela Bandai, onde você... Não, sério? Você pode ser o L, né, que é o detetive, ou o Kira, que é o assassino, e, tipo, você tem que descobrir quem é o L, quem é o Kira, e por aí vai. Só que é complicado, né, gente? É mais um jogo que não é tão barato e tudo mais, então talvez nem todo mundo tenha acesso. Mas vale a pena ficar de olho, principalmente nos jogos da Bandai aí, tem outros que acabam saindo, principalmente RPGs, com essas premissas de RPG japonês e tudo mais, que eu acho que valem a pena, são bons jogos e compensa a gente acabar jogando, ou pelo menos dando uma olhada, ficar de olho aí, porque tem muita coisa, galera. Mas a gente vai ficando por aqui, né? Acho que... por dois motivos, né? O primeiro, né, que eu tô doido pra postar esse vídeo pra saber qual que é o jogo preferido de vocês, relacionado a anime. E o segundo é que eu vou baixar Digimon Source Code agora, não tá escrito. E você vai junto. E você vai junto. Já entra no Discord. Eu estou pedindo ajuda. Ele quer me sequestrar, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada. Então deixa muito like nesse vídeo pra eu convencer o Léo a não fazer isso. Ou a fazer, de repente, né? Vai que vocês querem ver sobre esse jogo aí. Deixa um likezão insano no canal. Compartilha esse vídeo. E, é claro, ativa as notificações. E fiquem ligados, porque ainda tem muito blá 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 pra gente falar por aqui. Até o próximo vídeo e...